Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, felicitá-lo por este novo cargo à frente da Assembleia Municipal e já votos de sucesso na presidência da Assembleia Municipal. Dizer relativamente a esta matéria, o Sr. Vereador falou dos partidos que fizeram propostas em sede de Câmara durante a discussão deste regulamento. O CDS também as fez, simplesmente elas não foram acolhidas na proposta final e é por isso que hoje trazemos aqui uma proposta quer de alteração, quer de aditamento, quer de eliminação de alguns desses artigos. A situação já foi aqui explanada em certa parte pelo Sr. Vereador. O turismo é uma atividade económica importante para a cidade, tivemos um crescimento exponencial daquilo que é o alojamento local e que não foi, digamos, a nível de balança, não teve um equilíbrio justo com aquilo que foi a ausência de políticas municipais de habitação. E, portanto, estamos aqui hoje a discutir esta matéria, sendo que o CDS disse desde o início que seria importante regulamentar. Também o dissemos na altura e quando a Câmara, e todos nós sabíamos que estaria para sair o regime jurídico e conhecíamos o seu conteúdo, o seu articulado, a verdade é que instigámos a Câmara para que preparasse uma equipa multidisciplinar de vários serviços para que pudesse fazer face a esta nova realidade. Não foi isso que aconteceu, a Câmara preferiu fazer uma proposta de suspensão, uma proposta mais facilitista, de proibição, e a verdade é que esperaríamos que após esses 6 meses estivéssemos já a discutir uma proposta de regulamento. Não foi isso que aconteceu, chegámos ao fim de 6 meses e voltámos a ter uma nova prorrogação até que chegamos ao dia de hoje. Sucintamente, o que é que são as propostas que o CDS apresenta, quer de aditamento, quer de eliminação, quer de alguns acrescentos? Logo a partir da questão da lei habilitante, no artigo 2, a Câmara apresenta-nos uma proposta em que diz que o presente regulamento estabelece as regras aplicáveis ao registro de estabelecimentos de alojamento local no município de Lisboa, nomeadamente os aplicáveis aos novos registros localizados em áreas de contenção. Ou seja, o nosso entendimento e aquilo que é o regime jurídico, a Câmara pode apenas criar e aprovar regras para as áreas de contenção e impor limites de registros de novos alojamentos locais nestas áreas, aliás, como está previsto nesta própria lei e como está, para quem quiser verificar, no artigo 15A, número 1, que diz especificamente que as câmaras têm a competência de aprovar áreas de contenção e de impor limites ao alojamento local apenas e somente nesse território das áreas de contenção e, portanto, em várias partes deste articulado não é isso que acontece e algumas imposições que são aqui colocadas e algumas restrições e proibições são mais abrangentes do que aquilo que são as áreas de contenção. E, portanto, nós entendemos e apresentamos uma proposta nesse sentido de alteração da redação deste artigo, porque entendemos que a Câmara, nesta medida, não respeita a lei habilitante e, portanto, extravasa aquilo que é a competência que o próprio regime jurídico permite e dá às câmaras municipais. Depois, sobre o rácio, achamos que também não existe um equilíbrio e, portanto, a Câmara apresenta-nos um rácio de 10%, nós propomos subi-lo para 15%, permitindo, em algumas zonas da cidade, mais alojamento local, porque achamos que os 10% é muito restritivo e, aliás, restringe logo à partida aquilo que é a livre iniciativa privada. Aliás, basta ver os dados que o Sr. Vereador aqui já falou, houve um decréscimo muito grande de novos alojamentos locais, só em Lisboa, entre 2018 e 2019, um decréscimo de 73%, com uma média nacional de 43%. E, portanto, tive o cuidado de ver a proposta que está em consulta pública na Câmara do Porto, parece-me que não está ainda aprovada, nem está em processo de consulta pública, mas parece uma proposta mais equilibrada e, portanto, fomos buscar o exemplo do Porto, que, como sabemos, e muitas vezes foi aqui dito da esquerda à direita, tem os mesmos problemas nesta área, ou o mesmo nível que tem o município de Lisboa e, portanto, seria bom também olhar para este exemplo. Depois, relativamente ao número 2 do artigo 4º e que diz respeito aos quartos. Ela não é novidade, nós já apresentámos aqui esta proposta a quando da proposta de suspensão apresentada pela Câmara Municipal. Não faz sentido que este regime jurídico que cria uma nova modalidade de quartos e, portanto, faz questão de distinguir das modalidades de moradia ou de alojamento na sua totalidade, que ela própria também seja proibida, digamos assim, ou de contenção absoluta, de que não haja alojamento local. Nós estamos a falar da economia de partilha, estamos a falar de home sharing, estamos a falar de casas, de habitações onde o proprietário tem de viver na casa e, portanto, estamos a falar do máximo de arrendamento, alojamento local de 3 quartos e, portanto, isto também gera uma economia de partilha para aquelas pessoas, que combate também a gentrificação, porque estes moradores não deixam o seu bairro, continuam a viver no seu bairro e permite-lhes ter um rendimento extra. E, portanto, não podíamos deixar de apresentar novamente esta proposta em sede de Assembleia Municipal.
Depois, relativamente às áreas de contenção relativa, colocamos algumas questões e, aliás, apresentamos uma proposta de alteração dos prazos e limitações no que diz respeito às áreas que não são suscetíveis de autorização nos registros dos estabelecimentos. A Câmara propõe 5 anos, nós propomos 2 anos, porque achamos que este prazo é excessivamente restritivo e oneroso. Depois, apresentamos também uma alteração que já tivemos a oportunidade em sede de Câmara de explicar ao Sr. Vereador, que é mais técnica, para não nos fazer perder tempo, mas que tem que ver com o número 3 do artigo 7º, que diz respeito à autorização excepcional. O que é que a Câmara nos diz? Diz-se que, decorrido o prazo fixado no número anterior, portanto era de 60 dias, a Câmara na versão final mudou para 90 dias, sem que seja proferida a decisão pela Câmara Municipal, pode o interessado deduzir junto do Tribunal Administrativo um pedido para a prática do ato devido. E, portanto, essa possibilidade de propor esta ação administrativa, ela já resulta, é um ato que já resulta do Código de Procedimento Administrativo, portanto não faz sentido. Aliás, em sede de Câmara, as técnicas que estiveram na base da elaboração deste regulamento acabaram por justificar que indicaram esta possibilidade dos interessados por propor a ação administrativa de condenação à prática do ato devido, embora ela também, como disse, já resulte da lei, porque antevém que a Câmara não consiga cumprir o prazo fixado número 2. E, portanto, perante esta questão, achamos que o regulamento devia dar uma resposta imediata a esta problemática que é apresentada pelos serviços. E, portanto, achamos e entendemos que os 60 dias úteis, portanto, trata-se de um prazo administrativo, é um prazo razoável para a tomada de decisão desta natureza. E, portanto, entendemos também que a Câmara deve indicar, nesta alteração do regulamento, um prazo que consiga cumprir vinculando a ele, e, portanto, não dando como desculpa que terá um prazo, ou as suas técnicas, que terá um prazo que não conseguirá cumprir. Depois, relativamente à questão da instrução do pedido, aqui há mais uma vez uma violação da lei habilitante. Nós estamos a falar da comunicação prévia, apresentamos uma proposta de alteração que ela se aplica às áreas de contenção, porque é aquilo que o regime jurídico dá a competência à Câmara para o fazer, a Câmara coloca de uma forma genérica a toda a cidade e, portanto, parece-nos a nós que ele volta a não respeitar, é mais este artigo do articulado, o espírito da lei habilitante. Depois também achamos que há uma burocracia excessiva naquilo que é a linha D do número 9. A Câmara exige a apresentação da cópia da apólice de seguro da responsabilidade civil quando a instrução do pedido. Ora, ela só faz sentido que seja feito no processo final, antes do licenciamento ou no processo de fiscalização, não fazer no momento em que nem sequer esse alojamento local é uma realidade e, portanto, fazemos também esta sugestão de alteração. E, portanto, o mesmo também em relação ao artigo 11º sobre o seguro de responsabilidade civil, propomos eliminar porque ele acaba por ser uma repetição daquilo que está na lei, mas não é sequer nem exatamente o texto que está no articulado do regime jurídico, que foi alterado em certa parte e, portanto, nem sequer cumpre o espírito do legislador. Depois achamos importante a possibilidade das Assembleias de Condóminos, por uma maioria, tendo em conta a premilagem, poderem solicitar à Câmara que reveja aquela autorização de alojamento, em particular com aquilo que nós sabemos que é o direito ao descanso dos moradores e, portanto, tem a ver com a fonte de ruído, mas, mais uma vez, ela é aplicada a toda a cidade e fora das áreas de contenção absoluta e relativa e, portanto, estamos a aplicar a toda a cidade e acaba por extravasar. E, portanto, uma norma que podia ser boa, tal como os medidores de ruído, acaba por via da lei habilitante, não estar de acordo com a mesma. Depois a questão da fiscalização, já não levantamos apenas nesta questão do alojamento local, já levantámos no caso da Carris, mas entendemos que a Câmara tem o dever de cumprir aquilo que são as competências que lhe são cometidas pela lei. E, portanto, a lei dá a competência à Câmara de fiscalização dos alojamentos locais. O que a Câmara aqui nos propõe é a possibilidade de se emitir dessa competência. Ou seja, a Câmara pode fazê-la através de fiscalização, e eu lembro que no debate do Estado da Cidade fiz uma volta pelos principais problemas da cidade, e todos eles o principal problema é a fiscalização, e fiz um reto ao Sr. Presidente para que apostasse mais na fiscalização por parte da Câmara Municipal em várias áreas de atuação e da vida da cidade. A verdade é que esta é mais uma em que a Câmara vai ter que ter meios, em particular recursos humanos, para fazer fiscalização e, portanto, defendemos que não deve ser dada a possibilidade a que essa fiscalização seja feita por entidades privadas, ela deve ser feita, em primeiro lugar e numa primeira instância, pelos serviços municipais, através de fiscais, ou em alternativa, ou em complemento, pela Polícia Municipal. Depois também fazemos uma eliminação do número 2 do artigo 14º, porque a lei não prevê a figura de interdição temporária, porque, mais uma vez, tendo em conta a lei habilitante, ela aplica-se a todos os alojamentos locais sem qualquer diferenciação, e não é isso que o artigo 15A, número 1 da lei prevê. Dizer também que concordamos com a proposta a 697B apresentada pelo
apresentada na Câmara pelos senhores vereadores do PSD e que veio aqui, que foi aprovada, de alteração da composição da Comissão de Acompanhamento do Alojamento Local, e portanto votaremos favoravelmente essa proposta. E, voltando à proposta inicial, à 697, levantar uma questão. O senhor Presidente de Câmara, o senhor Presidente Fernando Medina, disse várias vezes que havia zonas da cidade que não seriam zonas de contenção absoluta. O que é que isso fez? Fez com que muitos investidores adquirissem edifícios ou adquirissem frações nessas zonas. São as zonas da Baixa, da Liberdade, Avenida da República, Avenida Almirante Reis. E porquê é que ele o disse? Porque disse que a predominância destas zonas da cidade eram zonas terciárias e, portanto, não havia uma necessidade de defender, digamos assim, a habitação nesta zona e que não seria um problema de aumento do alojamento local. A verdade é que esta foi a proposta que foi para consulta pública, foi defendendo que estas eram zonas terciárias, as pessoas acabaram por fazer investimentos nesta zona e, portanto, agora o que vemos nesta versão consolidada final, após a consulta pública, é que estas áreas são de contenção absoluta. O vereador dizia que isto não afeta pedidos de licenciamento e, portanto, o que gostaríamos de saber por parte da Câmara é daquilo que são pedidos de licenciamento que já estão na Câmara, daquilo que são processos urbanísticos que têm indicação de finalidade de alojamento local nestas áreas e, portanto, indo ao encontro daquilo que o senhor Presidente de Câmara prometeu há meses e durante meses aos investidores e a quem quis investir e comprar para esta finalidade, para esta atividade económica legítima e legal, perceber de que forma é que a Câmara vai salvaguardar o direito destes mesmos investidores e destes compradores que, como disse, têm de forma clara e explícita nos processos que deram entrada este uso de alojamento local, porque senão vão ficar com o menino nas mãos, não vão conseguir dar resposta a estes investidores e, portanto, era importante que a Câmara, que gerou as expectativas, e, portanto, foi o responsável por gerar expectativas a estes mesmos investidores, alimentou-as, que agora possa, pelo menos, dizer a estes mesmos investidores, àqueles que seja possível identificar, o que é possível fazer. Dizer também, como disse aqui o Sr. Deputado Miguel Coelho, e acho que todos concordamos, nós estamos a basear, seja neste regulamento, seja para os prazos de suspensão, nós estamos a cingir àquilo que são os censos de 2011. Os censos de 2011 não refletem aquilo que é a atualidade da cidade, nem hoje, nem nos últimos anos. O tecido económico mudou, as questões da habitação mudaram, as questões do alojamento local e do turismo também. A verdade é que nós olhamos para este regime e dizemos, bem, mas então, e como se propõe no ponto 1 da recomendação, muito bem, vamos então, enquanto não há dados atualizados por parte do IRU, porque a IRU não os fornece à Câmara, vamos então criar uma área de contenção e alastrar essa área de contenção a toda a cidade. Ora, não pode ser, porque nós a partir do momento que temos um regime jurídico que obriga, portanto temos o Estado a obrigar as câmaras municipais a terem acesso aos dados de focos permanentes por parte do IRU, que também depende do Estado, é a administração indireta do Estado, não faz qualquer sentido que esses dados não cheguem. E, portanto, nesse sentido apresentámos uma moção na Câmara Municipal de Lisboa para que, de forma urgente, esses dados possam chegar à Câmara Municipal de Lisboa para que possamos ter uma leitura mais atual e mais correta dos dados sobre os focos permanentes os focos para a habitação permanente na cidade de Lisboa. Agora, não faz sentido nós tomarmos outras opções e continuarmos a dizer que não temos dados quando o Estado nos obriga a ter acesso a eles e o próprio Estado não os fornece. Isto é um bocado esquizofrénico, mas eu peço à Câmara que junto do Estado o possa fazer, afinal são do mesmo partido, então não deverá ser muito difícil. Posto isto e apresentada a nossa proposta, dizer relativamente à recomendação que foi apresentada, que nós votaremos contra o ponto 1, diz exatamente, não havendo estes dados, que se alargue essa zona de contenção a toda a cidade, portanto votaremos contra, e dizer que iremos manter o nosso voto de abstenção no ponto 3. Há várias propostas que estão no anexo 1, com as quais nós não nos revemos, outras consideramos pertinentes, mas a verdade é que nós estamos a votar é a possibilidade, daqui a 6 meses, como é proposto pela recomendação da 5ª Comissão, possamos discutir e, portanto, espero que também nessa altura possamos, caso estas propostas não tenham hoje validade e não sejam aprovadas, que possamos também alargar esse debate e possamos discutir outras propostas que outros grupos municipais e outros deputados possam apresentar. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Diogo Moura.